Pessoal, boa noite. Deixa eu só ajeitar aqui. Boa noite, Magali. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Silvia. Tudo bem? Sejam bem-vindos, tá? Bem-vindas, né? Um abração, tá? Isso aí, mais uns 2 minutinhos a gente começa. Luciana, boa noite. Sérgio, seja bem-vindo. Quase na hora, né? Falta um minutinho. Olá, Evelyn, obrigado. É um prazer estar com vocês aqui, viu? Sempre bom recebê-los aqui. Muito bem, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos começar preparando o nosso ambiente. Então vamos fechar os olhos e vamos buscar a sintonia mais elevada com os espíritos amigos, para que os canais de ligação com o alto permitam o trânsito das informações que provêm da vida espiritual superior e que todos nós podemos acessar através da nossa vontade, do nosso empenho, através da busca de compartilharmos das correntes superiores de pensamento que nos perpassam o tempo todo. E em Teu nome, Senhor Jesus, chegam até nós trazendo a Tua mensagem de paz, a Tua mensagem de amor, de perdão, de compreensão. Ajuda-nos a aprender a lição. Auxilia-nos para que descobramos estas palavras, a Tua marca, Senhor, e a marca das leis divinas, sempre perfeitas, nos impulsionando para o alto. Que o Teu amor nos envolva os nossos ambientes, os nossos familiares e principalmente aqueles necessitados, aqueles mais difíceis. Abençoa também, principalmente, os espíritos sofredores, aqueles que estão há séculos, há décadas, aqueles que estão em sofrimentos atrozes nas regiões umbralinas, trevosas, que todos sejam amparados, que todos sejam auxiliados pela Tua misericórdia, e que a Tua luz nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá. Boa noite a todos. Valéria, boa noite Aglaí, boa noite Alexandre, Feijó, Chay, boa noite Luzia, Nilce, Amália, Andrea, Sandra, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar? Vamos dar sequência então, pessoal, ao estudo do livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 18. Tá? E nós estamos ainda em meio à confissão do Amaro, que na existência passada foi o Armando. Tá? Os dois amigos do Esteves, né? Que hoje se chama Mário Silva. Tá? Então nós estamos em meio à confissão dele. Ele está regredido, né? Ele está fora do corpo, assim como o Mário Silva, e nesse momento o Amaro, né? Hoje Amaro, ontem Armando, né? Ele está regredido na lembrança dos conteúdos quando ele era Armando, um dos amigos do Esteves, tá? Então vamos pegar um pedacinho que a gente até já leu aqui, mas a gente vai
a gente vai relembrar com vocês, tá? Amado fez pequena pausa, recobrando energias e continuou. Recordo-me de que Júlio e eu fomos em visita ao lar de Esteves pela primeira vez em fevereiro do mesmo ano. Contudo, colocados à frente de Lina, a Lina Flores, que era a esposa do Esteves, né? Que traiu o Esteves, né? Acabou ficando com o Júlio e tal. Então chegaram, né, o Armando e o Júlio pela primeira vez na casa do Esteves, na casa da Lina, né? Ambos nos sentimos incompreensivelmente ligados àquela jovem bela e simples, cuja presença exerceu de imediato sobre nós intraduzível atração. Tá? Até eu falei para vocês que a questão não é o que a gente sente, né? É o que a gente faz com o que a gente sente. Não é o que a gente sente porque não adianta a gente negar os sentimentos. O que é mais fácil e é melhor nós observarmos, nós percebermos, aceitarmos que estamos sentindo, e aí eu vou pensar, peraí, o que eu faço com esse meu sentimento? A gente falou sobre isso na semana passada. Porque quando eu nego, né, quando eu uso a negação, esse mecanismo de defesa, a negação, é quando eu não estou me permitindo ver a realidade do que está ocorrendo. E quando eu não vejo a realidade, quando eu não percebo a realidade que está ocorrendo, eu não tenho condição de lidar com ela de uma forma boa. Né? Eu não tenho a condição de lidar com ela de uma forma melhor. É muito melhor quando a gente percebe o que está ocorrendo, toma consciência, e aí, consciente do que está ocorrendo, eu procuro lidar com esse sentimento de uma forma melhor, de uma forma compatível com a minha consciência, compatível com o meu discernimento, né? Compatível com o que eu quero para mim, né? Para a minha vida. Tá? Então, às vezes a gente ouve assim, mas você não pode sentir isso porque você é espírita. Você não pode sentir porque você é cristão. Gente, sentir, nós podemos sentir qualquer coisa. Agora, o fato de sermos espíritas nos dá, após termos sentido e após percebermos que nós sentimos, nos dá alternativas para melhor trabalhar aquele sentimento. Quando a gente é inconsciente do que está sentindo, você apenas sente e não para perceber, não para analisar, aí sim que você acaba se entregando a certos sentimentos que muitas vezes a pessoa nem precisaria se entregar, né? Ok? Então, o Espiritismo ou a mensagem de Jesus nos dá mais elementos éticos, né? Nos dá mais elementos de discernimento para que nós saibamos melhor conduzir aquilo que a gente percebeu que está sentindo. Tá? Então, o fato é que o Armando contando aqui que ambos, tanto o Armando quanto o Júlio, se sentiram muito atraídos pela Lina. E por que acontece? Certamente é o passado. Porque esses encontros, eles são reencontros. E quando vem com uma força muito grande assim, né, quer dizer, são os conteúdos do passado que estão emergindo. Não quer dizer que a pessoa vai se entregar absolutamente a esses conteúdos, mas é a realidade. Qual é a realidade? A realidade é o que eu estou sentindo. Tá? Agora, como que eu faço perante essa realidade? Aí é o que a gente acabou de falar, né? Então vamos lá. Guardei comigo a surpresa que me possuía, mas Júlio, impulsivo e irrequieto, veio a mim extravasando o coração. Quer dizer, o Armando, né, guardou aquilo, né, sentiu, mas guardou. Né? O Júlio já mais afoito, né, mais impulsivo e inquieto, ele foi e falou já pro Armando, né, o que estava acontecendo com ele. A esposa de Esteves dominara-lhe a mente de súbito. Veja que coisa, que poder, né, às vezes que uns exercem sobre os outros. O magnetismo pessoal de alguém, né? Aliás, esse magnetismo pessoal
né? Da simpatia, da beleza, né? Da atração que exerce sobre as pessoas. Tem certas pessoas que exercem um fascínio sobre outras, que acaba virando o epicentro, às vezes de muita confusão. No passado, se vocês forem ver esses livros, esses romances, tal, vocês sempre vão ver uma certa pessoa lá que tem um magnetismo muito grande, que um grupo todo ali ficava em torno da pessoa, né? Via de regra é isso, né? Você pega uma pessoa ali que é o epicentro da confusão toda, do drama todo que você fez. E via de regra você encontra uma pessoa com muito carisma, com muito magnetismo pessoal, né? Isso, inclusive, até hoje a gente entende que, inclusive, tem pessoas que são médiums, né? Tem pessoas que têm mesmo uma produção de energia muito grande, tá? Não apenas carisma, não apenas... Mas as coisas se confundem um pouco, sabe? Essa mediunidade, essa sensibilidade, a produção de energia mediúnica e também o carisma que a pessoa exerce, né? Não é para todos, mas para muitas pessoas isso se confundem, essas faculdades, essas possibilidades, essas características se confundem, né? Então fazem pessoas meio diferentes, que têm um poder de atração muito grande. Não apenas de encarnados, mas de desencarnados também. E se a pessoa, às vezes a pessoa é médium, né? E até ela tem uma facilidade de atrair pessoas, de atrair espíritos encarnados, né? Só que se não souber lidar com isso, é o que a gente vê nesses romances, né? Aí é morte para cá, é traição para lá, é uma confusão danada, né? Em função desse magnetismo pessoal, tá? Tem pessoas que têm muito magnetismo, né? São pessoas que arrastam multidões, né? Arrastam homens, mulheres, né? Dependendo da situação, né? Tá? Vocês já devem ter visto muito isso e convive, né? Com pessoas que têm um magnetismo. Agora, o Jesus tinha um magnetismo também maravilhoso, só que era muito bem utilizado, né? Eu acho que uma das pessoas, ou talvez a pessoa de maior magnetismo pessoal que já houve aqui no planeta é Jesus, né? Só que a diferença é que ele sabe usar o magnetismo dele, né? Certo? Então, o Júlio ficou desequilibrado, né? O Júlio ficou totalmente envolvido pela Lina. E às vezes não adianta, assim, às vezes você tem um homem fortão, você tem uma pessoa... E às vezes uma mocinha domina totalmente a mente não tem a ver com essa questão física, compleição, quem é mais forte. Nesse campo, né, meio hipnótico, né, a pessoa que tem esse magnetismo, esse poder de atração, esse carisma, essa coisa, domina completamente, né? O Chico Xavier também, né? Quem colocou? A Andrea, né, Andrea? O Chico Xavier também tinha um magnetismo muito grande, né? É interessante isso, né? Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Aí o Armando contando a atitude do Júlio, né? Se pudesse haver chegado antes do companheiro, acentuava enamorado, não lhe cederia o lugar. Quer dizer, o Júlio pensava, né, e comentou com o Armando, se ele tivesse chegado antes que o Mário Silva, ele não cederia o lugar para o Mário Silva, não, né? Ele gostou mesmo da Lina, né? Sustentava a impressão de que Lina já lhe havia surgido em sonhos. E desse modo, várias vezes repetiu confidências que me tocavam as fibras mais íntimas. Você vê que coisa, gente? Quer dizer que o Júlio falava para o Armando, os dois amigos, tal, comentando a respeito da esposa do outro, né? Do Mário Silva, do Esteves na época, né? Aí o Júlio falava para o Armando que ele meio que reconheceu ela, que ela já tinha aparecido em sonhos para ele. Veja, isso não é coisa que vem do passado. Pode ser que já estivessem se encontrando em sonhos mesmo, antes de se conhecerem como pessoas encarnadas,
Pode ser que já estavam se encontrando em sonho. Por quê? Porque espíritos já conhecidos um do outro, espíritos já ligados pelo passado, vai saber que tipo de ligação, provavelmente ligação amorosa, né? Esses triângulos amorosos, essas confusões que a gente vê no campo afetivo, refletem hoje problemas maiores, inclusive, do passado. Né? Refletem hoje problemas que vieram do passado. Inclusive, muitas vezes, vínculos complexos, vínculos que se criou entre homens e mulheres, tal, de amor e de ódio, às vezes pela mesma pessoa. Por quê? Porque a mesma pessoa que no passado lá houve um romance, houve uma paixão, houve uma convivência, às vezes até um casamento, e aí de repente aquela pessoa trai, aquela pessoa que cai moralmente, aquela pessoa faz muito mal para mim, e aí a mesma pessoa que eu tinha muito amor, aí passei a ter muito ódio, aí quando se reencontra na encarnação seguinte, muitas vezes é uma mistura também de atração, de repulsa, de amor, de ódio, né? São vínculos complexos, vínculos problemáticos. Por quê? Porque nós fizemos eles serem problemáticos ao longo do tempo. Né? Então, é provável aqui, né, a gente está inferindo, né, eu estou aqui achando, né? É provável aqui que a Lina e o Júlio já se conhecessem, né? Para que ele sentisse tão fortemente a presença dela, né? E se tornou assim apaixonado, né? À primeira vista, praticamente. E ela já estava aparecendo em sonhos para ele. É muito provável que eles já eram espíritos muito conhecidos já um do outro, né? E o Armando aconteceu isso também, um pouco diferente, mas ele também ficou ligado a ela, né? Anotando-lhe o estado da alma, o Armando falando, né? E reconhecendo o direito de Esteves sobre a mulher que desposara, tentei retrair-me. Então, olha só, é aquilo que eu tinha falado, ó. O Armando sentiu. Por quê? Porque ele encontrou com a moça, sentiu aquela atração, assim como o Júlio, sentiu aquela simpatia imediata, né? Gostou dela imediatamente. Alguma coisa despertou também dentro do Armando, né? Mas o que ele fez? Ele, já naquela época, já era um espírito um pouco melhor, pelo jeito aqui, do que os outros, do que o Mário Silva, do que o... Ele sentiu isso e lembrando do direito de Esteves, logicamente, sobre a sua esposa, a pessoa com quem ele se casou, né? Ele tentou se retrair. Então o Armando se retraiu. Por quê? Porque a consciência dele disse, olha, ela é casada, é o amigo, né? É o seu amigo, é o Esteves, então, né? Você fica fora disso. Né? Você pega o teu sentimento e guarda nesse sentido. Você não vai poder ter expansões afetivas com ela agora. Né? Quem sabe algum dia, né? Mas no momento não. Então ele fez isso. Né? Vocês entendem? Então a questão não é não sentir, a questão é o que eu faço com o que eu sinto. Né? É o que eu opto fazer com aquilo que eu venho a sentir. Né? Aí, continuando, né? Calquei o sentimento e procurei o ouvido necessário. Quer dizer, ele guardou o sentimento e procurou se esquecer. Né? Procurou se esquecer. Procurou se desligar lá mentalmente daquela situação, da Lina, do que ele sentiu. Né? Usou o bom senso, usou o sentimento de dever, né? A ética. Ele teve uma atitude correta. Tá? Não interferiu ali num relacionamento, né? Que a princípio estava tudo bem, né? Pelo menos segundo o que o Esteves tinha falado, não havia motivos, né? Para nenhuma preocupação. Então, o Armando resolveu se retrair, né? Então, vamos lá, vamos continuar. A paixão de Júlio
era demasiado forte para resignar-se. Insinuou-se junto à recém-casada, cobriu-a de gentilezas e, provavelmente, quem sabe, nas vicissitudes da guerra e quase criança para guardar-se, como era preciso, nas responsabilidades do casamento, Lina envolveu-se nas atenções do rapaz, fazendo-lhe concessões. Tá? Então, vamos lá, vamos analisar isso aqui, né? Vamos analisar aqui. O Armando se retraiu. O Júlio, né? O Júlio mais impulsivo, mais irrequieto, certamente mais imaturo também. Porque, pessoal, assim como o Júlio, o Armando também sentiu o desejo, também sentiu a vontade de estar com a Lina, né? De ter sido ele o escolhido por ela e tal. Mas o Armando, ele se retraiu, né? Ele percebeu que seria inconveniente isso, né? Aí entra o pensamento cristão, né? Você vai fazer uma coisa para o outro que você não gostaria que o outro fizesse, então, né? Ele se retraiu. O Júlio se deixou levar mais por essa situação. O Júlio se deixou levar mais. É difícil para a gente avaliar porque é ele que sentiu, né? É o Armando que sentiu, é o Júlio que sentiu, é a Lina. É difícil a gente avaliar, né? Deve ter sido muito forte, mas ele deixou que a coisa ganhasse corpo, né? Ele deixou. E muitas vezes nós somos assim, né? A nossa indisciplina mental, a nossa indisciplina afetiva, né? Quanto mais indisciplinados somos perante as leis divinas, nós nos permitimos muitas vezes levar por situações que não precisávamos permitir, né? Então aqui o caso do Júlio, ele deixou que a paixão tomasse conta. No Livro dos Espíritos a gente vê que a paixão é como um cavalo, um corcel, né? Um cavalo potente e tal, que você tem que ter as rédeas. Se você se deixar levar pela paixão, sem controle algum, né? Aí você está correndo um grande risco, tá? De se acidentar, né? Então, ele não podia se resignar. A paixão do Júlio era muito forte, né? Certamente porque ele estava sendo mais fraco. Quando alguma coisa se torna mais forte que a gente, é porque a gente não está exercendo a força que nós precisávamos sobre nós mesmos, né? E aí, continuando, né? Aí ele fala, o Armando falou, ele começou a se insinuar. Era uma situação irregular, né? Era uma situação irregular. Mas ele começou a se insinuar sobre a Lina. Começou a ser pródigo em gentilezas, né? Que é próprio da pessoa que quer seduzir, né? E a outra foi aceitando. E a Lina, aí entra o caso da Lina, né? O Armando até, de uma forma até generosa, ele coloca, olha, quem sabe, a Lina, diante das vicissitudes da guerra, diante das situações que ela passou, praticamente uma criança, era uma jovenzinha, ela começou a fazer concessões ao Júlio. Inexperiente, né? A Lina inexperiente, a Lina com as suas carências também, com os seus conflitos também, começou a fazer concessões para o Júlio, né? Deixa eu ver aqui. Até porque, né, às vezes a pessoa muito nova, muito inexperiente, às vezes ela entra no casamento, mas o casamento ainda não entrou nela, né? Tanto mulheres quanto homens. Às vezes entra no casamento, às vezes entra já de cara na maternidade também, ou na paternidade, mas o ritmo psicológico, o ritmo emocional é mais lento. Não é no ritmo da gravidez, não é no ritmo da euforia do casamento, aí vamos casar e tal, né? Não é. Então, muitas vezes você vê adolescentes praticamente entrando no casamento, ou entrando na gravidez, na maternidade, paternidade,
e não estão ainda preparados psicologicamente para isso. Então entram como adolescentes praticamente. O corpo emocional ainda é um corpo adolescente. As necessidades ainda são necessidades adolescentes. Agora tem uma coisa que chama muito a nossa atenção quando a gente vê esses livros, esses romances, né? Problemas afetivos, a gente vê uma coisa muito interessante. Aqui na Terra, quando você fala de uma pessoa de 16, de 15 anos, de 17, né? É menor de idade. A gente trata quase como se o que a pessoa está fazendo não tivesse muita importância, as escolhas não tivessem tanta importância, ou como se o fato de ser menor não tivesse muitas responsabilidades sobre aquilo que faz. Lê do engano, né? Lê do engano. Por quê? A gente vê fatos gravíssimos da nossa vida, fatos gravíssimos do nosso passado, que aparecem nesses livros aí, né? De erros que foram cometidos, que causaram mortes e causaram desassossego, inquietudes nas famílias, né? Até interferência em guerras mesmo de país para país, e muitas vezes eram adolescentes. Aí que a gente vê que para a lei divina e para a lei de causa e efeito, para a lei das reencarnações, pessoal, pode ter 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos, 17 anos, não muda nada. Muitos dos equívocos graves que cometemos foi em períodos assim, mal saídos da adolescência, e que até hoje nós estamos aí lidando ainda com problemas que nós criamos, sejam eles afetivos, problemas ligados a suicídio, por exemplo, né? Então, nós temos uma visão um pouco equivocada. A gente faz muitas concessões para os jovens. Como se, é jovem, pode tudo. Ainda não está na fase da responsabilidade. Depois é que tem que se preocupar. Aí faz um monte de besteira que para a lei divina vai contar. Para a lei de causa e efeito vai contar. Para a lei das reencarnações vai contar. Já está contando. Porque já tem raciocínio, já tem livre-arbítrio, já tem... Entendeu? Pode não ter aquela maturidade emocional, né? Aquela maturidade mental, mas tudo isso já está contando. Entendeu? É uma coisa que eu estou falando até para a gente pensar nisso. Né? Pensar nisso. Né? Quantas concessões são feitas, né? E quanta vista grossa muitas vezes os pais vão fazendo, e isso não ajuda os filhos, né? Aí olha que a coisa aperta, olha que a coisa complica, né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse sido mais firme, né? Então agora é o momento, né? Agora é a hora, né? De educar, de corrigir. Quantas liberalidades, né, são permitidas e às vezes até estimuladas pelos pais, né? A Fernanda colocou, boa noite, Fernanda. E como ficam as religiões que dizem que tudo é perdoado, basta a aceitação da palavra de Deus? Fernanda, tudo é perdoado porque Deus, na verdade, não se ofende com a gente. Nós somos como crianças para Deus, né? E quando a gente faz alguma coisa que faça mal, que seja nocivo para a gente ou para os outros, tudo tem solução, tudo tem como resolver, tudo tem como melhorar, como reconstruir. A vida é pródiga de oportunidades que nos permite recomeçar sempre. Então tudo vai ser perdoado. Agora, não de uma forma tão fácil como querem, né? Não de uma forma tão fácil como querem. Basta que eu entre na igreja tal, X ou Y, aceitei Jesus, já está perdoado. Não,
Aí não, aí seria até uma certa ingenuidade, né? Tá? O perdão, na verdade, não é um perdão divino para conosco, é o perdão da nossa própria consciência. Que à medida que vai despertando, vai exigindo cada vez mais de nós. Não é Deus, que Deus não se ofende com a gente. Deus é a perfeição absoluta em todos os sentidos. Nós é que ofendemos a nossa consciência. Nós é que criamos desajustes para nós. E que só o bem vai poder desfazer esses desajustes que foram criados pelo mal em nós. Tá? Certo? Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Estava falando do Júlio, né? Então começou a se envolver nas atenções do rapaz, né? Ela foi esquecendo as responsabilidades do casamento, né? Eu estava falando do pessoal muito jovem, que casa, mas ainda não está muito ciente das responsabilidades do casamento, né? Aí você entra no casamento, mas não entra ao mesmo tempo, né? Você entra, mas não entra. Você não entra de cabeça naquilo. Você não passa a vivenciar o papel do marido, né? Você ainda é um namorado, né? Ainda é o noivo, não é o marido exatamente, né? Você não entra no papel de pai ou de mãe exatamente. Você ainda é o filho. Você não conseguiu ainda entrar no papel de pai ou de mãe para exercitar esse papel, né? Então isso causa muitos problemas nos casamentos, né? Certo? A pessoa entra no casamento, mas não está vivenciando o papel que o casamento solicita, né? Que é o papel do marido, da esposa, né? Ou entra na maternidade, na paternidade, mas não entra exatamente no papel de pai e de mãe, né? Aí que as mulheres falam, meu marido age que nem meu filho, é mais criança que meu filho. Né? Às vezes é mesmo, né? Então, continuando. Recordo-me do dia em que Esteves me procurou, desolado, comentando o golpe que recebera. Olha que interessante, o próprio Esteves, né? Porque eles eram amigos, né? O Esteves, o Júlio, o Armando, tal, né? Eram muito próximos. Aí quando o Esteves pegou os dois lá, o Júlio com a Lina, né? Ele ficou chocado com aquilo e foi conversar com o Armando, né? Foi conversar com o Armando. Então o Armando disse aqui que ele recordava-se do dia em que o Esteves o procurou desolado, comentando o golpe que recebera. Chorou debruçado nos meus ombros. Desejava desaparecer, aniquilar-se. Fiz-lhe observar, porém, a inoportunidade de qualquer violência. Enfermeiro bem conceituado e protegido do conselheiro Silva Paranhos, nosso embaixador em missão extraordinária junto às repúblicas do Prata, não lhe seria difícil a retirada de Assunção. Assim aconteceu. Você vê que o Armando era uma pessoa mais sensata, né? Inclusive o Amaro hoje demonstra justamente essa conquista já efetivada, né? Esse autodomínio, né? Essa nobreza maior do Amaro hoje, né? O Amaro hoje era o Armando de ontem, né? Já naquela época ele já era uma pessoa mais ponderada. E quando o Esteves foi conversar com ele, o Armando falou, olha, não seria bom você agir com violência. Tá certo, né? Ia adiantar alguma coisa? Ia solucionar alguma coisa? Ia chegar lá e matar os dois, ou matar um, ou matar o outro? Não adiantaria de nada. Só ia complicar mais a vida dele, né? E aí começou a analisar junto com ele, né? Que eles tinham boas relações, o Esteves tinha boas relações, poderia achar, né? Alguma forma de se retirar de Assunção, né? Para não viver aquela situação constrangedora. Então. A gente não sabe se foi o melhor ou não, mas enfim, né?
o Armando aconselhou ele dessa forma, né? Afinal, ele já era enfermeiro, bem conceituado. Você vê que ele era enfermeiro nessa vida e nessa agora ele também era enfermeiro, né? No livro aqui, nessa encarnação agora ele também é enfermeiro, né? O Esteves, né? Esteves afastou-se, primeiramente, rio abaixo, na direção de Vilheta, de onde havia trazido a esposa, e onde se achavam retardados alguns camaradas enfermos, aos quais prestaria assistência. Nada mais soube dele, a não ser que havia morrido misteriosamente em Piraju. Tá? Aí morreu em Piraju quando o Leonardo Pires envenenou ele, né? Certo? Aí, pessoal, estão guardando os nomes aí? Eu vou sempre repetindo para vocês. Vocês vão acabar fixando, porque eu repito tanto aqui, né? Certo? A Fernanda colocou: ficam algumas lacunas na história do Armando, pois não se sabe o que ocorreu antes dessa reencarnação no Paraguai, pelo menos para mim. Sim, sim, sim. E, inclusive, o Armando, né? A gente vai ter mais informações, viu, Fernando? Tanto sobre o Armando, quanto sobre o Esteves, porque eles todos estão... Eles vão fazer parte mais ainda desse livro aqui, esse drama da vida atual aqui, vai ter mais informações, tá? Mas é que algumas lacunas têm a ver com o passado, que nós não temos o que aconteceu antes dessa vida no Paraguai, né? Então, mas isso é porque senão o livro ficaria assim, ó, ficaria muito grande, né? Então você tem que limitar, você tem que delimitar uma história. Quando você fala uma história espiritual assim, você tem que fazer uma certa delimitação, porque senão, na verdade, é uma coleção inteira. São vários livros, tá? A nossa vida é a vida de qualquer um de vocês, viu? A minha, de qualquer um de vocês, daria uma coleção inteira aí. O drama da nossa vida, da nossa existência, tá? Então você tem que ter uma certa limitação. Então vamos continuar. Então o Armando não soube mais dele, só soube que ele tinha, né, retrocedido lá para as cidades que eles já tinham passado, e depois não soube mais, só soube que ele veio morrer em Piraju, em circunstâncias misteriosas, vamos dizer assim, né? Evidenciando enorme padecimento moral diante daquelas evocações, Silva estremeceu e, aproveitando o intervalo que se fizera, bradou agoniado: e a tua participação no infortúnio de minha casa? Quem me convencerá de que também não te achavas de parceria com Júlio na destruição de minha felicidade? Infames! Veja como é que é a coisa, né? Isso a gente faz muito hoje também. Às vezes a gente generaliza as coisas. A gente acha que todo mundo estava sabendo, né, que todo mundo tinha causado um problema para mim e tal, e de repente não. Né? Você generalizou a coisa, foi só uma certa pessoa lá que foi causadora, né? Às vezes até o outro amigo seu foi o que tentou atenuar a coisa, foi o que tentou ajudar, mas aí você já quer excluir um bloco, já começa a generalizar que todo mundo presta, que todo mundo me traiu e tal. E isso é ruim, né? Que a gente acaba, às vezes, perdendo relacionamentos, belas amizades acabam sendo deterioradas, né? Em função disso. Então ele perguntou, né? O Esteves não estava acreditando muito na história do Armando, né? Ele falou assim: mas e a tua participação? Você não participou também? Porque os dois chegaram juntos à casa do Esteves, então quando houve o problema era como se os dois tivessem feito aquilo para o Esteves, né? Mas não foi, né? O Armando contou aqui, foi o Júlio que quis se meter na vida de vocês, eu
fiquei na minha, né? Mas vamos lá. Clarencio, afetuoso, acomodou o enfermeiro irritado, porque ele estava ali junto com o Amaro, né? Eles estavam ali, primeiro foi o Esteves que teve aquela regressão, depois agora o Armando, né? Amaro não perdera a calma. Você vê mesmo com a intromissão do Esteves, o Amaro não perdeu a calma. Assinalou a objugatória do adversário, fixando triste sorriso, e continuou. Sim, minha confissão deve ser exata e completa. Entendendo que Lina e Júlio se haviam ajustado para a vida comum, tentei distanciar-me. Tá vendo? Quer dizer, o Armando agora, vendo a Lina e o Júlio juntos, o Armando tentou se distanciar novamente. Né? Temia por mim mesmo. Quer dizer, ele tinha medo do que ele podia fazer. E isso é uma coisa boa. Quando a gente percebe a nossa fraqueza, e percebe que você pode ser causador de um infortúnio, de uma dificuldade, de um problema na vida dos outros, você, né, é mais interessante você percebendo essa fraqueza, você sair fora. Né? Isso a gente tem que fazer em se tratando de vícios, isso a gente tem que fazer em se tratando de questões afetivas. Né? Você não quer se meter numa situação, você está sentindo, está havendo um envolvimento. Né? E não é por aí, não é o que você quer, não é, né? Você não quer criar um problema e tal. Então a melhor coisa é você, deixa eu sair fora, né? Isso é a gente saber que a gente não suporta tudo. Né? Às vezes a pessoa que acha que pode tudo, acha que dá conta de tudo, ela acaba agindo de forma muito imprudente. Por quê? Porque não percebe as próprias fraquezas e se expõe demais. Né? E aí é muito fácil cair. Quando a gente se acha mais forte é quando a gente está mais perto de levar um tombo. Né? Agora, quando a gente percebe as fraquezas que a gente tem, isso se constitui numa força. Né? Porque é uma força que nos mantém mais equilibrados. Né? Vamos ver aqui. Então ele estava continuando na confissão dele. Né? Temia por mim mesmo. Lina, no entanto, como me registrava a inclinação imanifesta. Essa Lina também foi danada, hein? Essa aí estava possuída. Né? Você viu o desequilíbrio da pessoa. Essa Lina, acho que estava muito mal intuída, né? E acabou criando uma confusão aí, né? Por várias questões, inexperiência, né? Conflitos, tendências, né? Cada um é herdeiro de si mesmo. Cada um herda do seu passado os problemas que vive hoje. Inclusive em termos de tendências, em termos de propensões, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Então a Lina, uma pessoa meio problemática, né? Porque ela estava com o Júlio. E aí ela começou a perceber a inclinação do Armando e manifesta. Quer dizer, que ele não chegava a manifestar. E ela foi percebendo a inclinação dele por ela, que ele nem chegava a manifestar. E ela, na astúcia, né, na capacidade de percepção dela, ela percebia. Né? E aí ela começou a investir sobre o Armando, né? A Luciana, também temos que trabalhar nosso poder de percepção, né? Então. A Edna, né? Melhor é sempre se colocar no lugar do outro, né? E a gente precisa usar bem a nossa percepção, né, Luciana? A gente precisa, porque às vezes até a capacidade de perceber, às vezes até a mediunidade da pessoa, uma percepção, uma capacidade de adentrar o outro, de captar
captar até, né, as impressões do outro, né? Se a pessoa não sabe lidar com isso, né? Você vê uma coisa, o médium, né, é importante aqui essa ponte, né? O médium, ele sempre precisa tomar cuidado. Por quê? Ele comumente, ele não é só médium dos espíritos, ele é médium dos encarnados também. Como assim? O médium, ele capta não apenas pensamentos dos espíritos, não apenas sentimentos dos espíritos, ele capta pensamentos, sentimentos dos outros também, encarnados. Muitas vezes, o que pode ocorrer? Às vezes uma pessoa que tem uma grande sensibilidade, ela é como um espelho, em que ela acaba espelhando o sentimento do outro. Vamos supor que alguém se aproxime de mim apaixonada por mim, vamos pensar assim, tá? É um sentimento, a princípio, do outro, ok? É um sentimento do outro. Por alguma razão, uma pessoa se apaixonou por mim, vamos supor, tá? Eu, na minha percepção, na minha sensibilidade, eu espelho, eu médium, espelho, né? Facilmente capto sentimentos dos outros, eu começo a captar o sentimento da pessoa que está apaixonada por mim e começo a achar que eu estou apaixonado pela pessoa. Era um sentimento dela que eu comecei a captar e comecei a tomar como um sentimento meu, por ela. Vocês entendem? Isso é muito comum. E é uma coisa até para os médiuns se vigiarem. Não apenas em questões amorosas, mas às vezes você vai conversar com alguém e a pessoa está muito empolgada com um certo negócio, com um certo trabalho, vai vender um produto, vai alguma coisa lá, e você, médium, já começa a absorver aquela empolgação da pessoa. Como se fosse um espírito que se aproximou de você e você começa a captar a energia do espírito. Daqui a pouco você quer fazer aquilo que está fazendo também, você quer vender aquilo também, né? Então, quando você para depois de um dia, dois, tá? E aquilo você vai se libertando daquela energia que era do outro, não era sua, era do outro. Aquela empolgação era do outro, aquele sentimento era do outro, não era seu. Aí quando começa a voltar o seu sentimento, o seu pensamento, a sua energia, você vai desimpregnando daquilo que você tinha se impregnado. Aí você vê, nossa, não tinha nada a ver comigo aquilo, não tinha nada a ver com o que eu gosto, não tinha nada a ver com... Né? Aí o sentimento pela pessoa, você já vê que já mudou, não é exatamente aquilo. Então o médium, quanto mais sensível, mais ele precisa tomar cuidado. A Elizabeth entra na sintonia do outro. Sim, de certo modo, né, você entrou na frequência do outro, você entrou no sentimento que era do outro, não era seu, né? Então, uma das coisas importantes do médium é perceber, né, que tem muitas coisas que a gente capta e acha que são nossos, não são nossos, são daqueles que estão ao nosso redor. Isso numa reunião mediúnica a gente vai percebendo isso devagarzinho, você vai tendo comprovações disso. Inclusive você vai vendo mudanças emocionais muito rápidas, sentimentais muito rápidas, mentais muito rápidas, conforme certa entidade é afastada. Aí você vê que certos pensamentos também são afastados junto com aquela entidade, né? Certas emoções de raiva, de medo, tá? De insegurança, um monte de coisa, né? Não quer dizer que nós não tenhamos os nossos, mas quer dizer que quando começamos a captar sentimentos alheios, aquilo se mistura de uma tal forma com os nossos que tem hora que a gente não sabe. E quando a gente é mais inexperiente, a gente acha que é tudo nosso. E não é, né? Com o tempo a gente vai sabendo distinguir melhor, né? Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Faz algum sentido? Desculpa. Ok. A Sandra colocou, né? Como podemos exercitar ou bloquear certas coisas que não são nossas, né?
Então, isso é exercício, Sandra. Precisa de autoconhecimento. Se eu não me autoconheço, como é que eu vou saber o que é meu e o que é do outro? Se eu não sei como eu funciono, como é que eu vou saber quando eu estou funcionando de uma forma diferente? Não sei assim, não é? Então, aí que a gente vai vendo a função prática e primordial do autoconhecimento. Eu preciso saber como eu sou, né? Eu preciso saber como eu funciono, como que são meus pensamentos normalmente. Por isso que a Joana fala que a meditação é basilar nesse sentido, nessa busca de autoconhecimento. É cientificamente basilar. Por quê? Porque à medida que eu vou me conhecendo, né? Eu vou me autoconhecendo, eu vou silenciando, eu vou me auto-observando, eu vou entrando em contato com os meus pensamentos, eu vou procurando observar as minhas emoções, né? Então é basilar, né? A meditação, porque ela propicia essa auto-observação, tá? E a partir dessa auto-observação e percebendo o que é meu, distinguindo o que é meu de interferências, de possíveis interferências, aí mais facilmente eu vou usando certos antídotos, né? A prece, né? Eu vou usando a leitura, vou usando o discernimento, a calma, para não cair num comportamento impulsivo. Porque às vezes eu estou lá impregnado de energias, de frequências, de presenças que não, né, não sou eu, mas são essas presenças que estão gerando interferências em mim, e eu começo a agir movido pelas essas interferências. Então, para que eu decida, para que eu escolha, para que eu haja melhor, é melhor que eu perceba aquilo que é meu mesmo, que eu faça escolhas mais isentas, né? E não movido por uma raiva momentânea que muitas vezes nem é minha. Já está sendo potencializada por alguém estranho, vamos dizer assim, né? É um assunto complexo, né, pessoal? Não vai dar para a gente avançar muito nisso, né? É um assunto bem complexo. Deixa eu ver aqui. Nós vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Aproveitar essa pausa natural. Aí semana que vem a gente continua desse ponto aqui, tá? Nós vamos agora para os passes. Aí quem quiser passe, né? Pode colocar eu quero passe, né? Escreve ali, eu quero passe, facilita eu detectar, inclusive visualmente aqui, facilita eu já perceber quem que quer e quem não quer, né? Os nomes que são colocados, mesmo que eu não cite, se você colocar o passe, né, e também para a pessoa tal, pode colocar, não tem problema, essas pessoas todas vão receber, tá? Porque não só eu vou ver, os espíritos também estão vendo, eles sabem das tuas necessidades, tá? E aí todos nós juntos vamos ajudar, doando fluidos à distância, mas que alcançam o objetivo, e os espíritos que estão em loco, tá? Eles estão em loco, ajudando na sua casa, aplicando passe em vocês, canalizando as nossas forças todas, tá? É um trabalho muito complexo isso, né? Mas muito, muito verdadeiro, muito eficaz, inclusive, tá? Então nós vamos lembrar de Jesus em todos os momentos, quando Ele impunha as mãos, um ato de amor, um ato de exteriorizar o seu sentimento, exteriorizar os fluidos curativos, revigorantes, calmantes, tranquilizantes, refazentes, que traziam novamente a esperança, a fé aos corações combalidos, desanimados, desesperados. E essa energia informativa que Jesus irradiava levava não apenas a saúde física, mas levava a informação amorosa que partia da mente poderosa de Jesus.
a informação do amor, da fé, da esperança, da caridade, da ternura, da doçura. E desse modo o influxo energético que partia de Jesus alcançava os corações, alcançava as mentes, alcançava os corpos, alcançava o perispírito das pessoas de quem ele tratava, levando a harmonia. E hoje, Senhor, nós também pedimos o influxo do Teu amor para que haja em nós, nos campos energéticos e materiais em que nós nos movimentamos, para que essa energia também se exteriorize de nós e possa chegar até aqueles que mais necessitam, que Tu sabes quem são. Que o Teu amor permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então eu vou colocar uma musiquinha aqui. Se ficar muito alta, vocês me avisam, tá? Vamos por ordem, né? A ordem que eu tenho aqui, que pode ser meio diferente da ordem de vocês aí, tá? Então vocês desculpem se houver alguma falha aí. Eu tenho aqui, que pode ser meio diferente. Quem quiser colocar um copo com água também, é muito bom, viu? Para os espíritos poderem fluidificar, né? A água é um absorvente muito poderoso, né? Nós vamos começar com a Silvia Gasparim Pimentel. Vamos todos então vibrar por ela, né? Nos colocando à disposição dos amigos espirituais. Vamos todos irradiar o amor. Deus te abençoe, Silvia. Fique em paz, viu? Agora vamos para a Luciana Galone, tá? Vamos todos vibrar pela Luciana Galone. Envolvendo muito amor, muita paz. Deus te abençoe, Luciana. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Cássia Martins, tá? Vamos envolver a Cássia Martins.
Deus te abençoe, Cássia. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Zuleide Queiroz, todos juntos, né? Envolvendo-a com muito amor, com muita paz, muita luz. Que Deus te abençoe, Zuleide. Muita luz para você. Vamos vibrar pela Joselice Trajano. Vamos sentir o influxo da energia. Vamos relaxar. Silencia sua mente. Sinta a energia. Irradie para a Joselice. Deus te abençoe, Joselice. Vamos vibrar pela Sandra Pessoa, envolvendo em luz. Mentalizando Jesus, irradiando, envolvendo todos nós. Deus te abençoe, Sandra. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Eliana Adam Presley. Vamos todos juntos. Permaneçamos em oração. Deus te abençoe, Eliana. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Edna Lavrinha. Vamos todos juntos. Sentindo a energia, sentindo o amor no coração.
Deus te abençoe, Edna. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Lúcia Andrade. Vamos todos juntos. Deus te abençoe, Lúcia. Fique em paz. Vamos vibrar pela Eglaí. Vamos todos juntos. Mentalizando que a nossa luz vai chegando até a Eglaí, envolvendo a ela e a todos. Deus te abençoe, Eglaí. Fique em paz. Sumiu muitas mensagens de pessoas aqui. Na sequência aqui, eu acho que eu perdi alguns nomes, viu? Desapareceu aqui. Então eu vou seguir com o que eu tenho, tá, pessoal? Desculpa aí se faltar. A Ivane Silva. Vamos vibrar pela Ivane Silva. Isso, vamos lá. Depois a Madalena Uri Machado, né? Primeiro a Ivane Silva. Deus te abençoe, Ivane Silva. Agora a Madalena Uri Machado, né? Agora vamos vibrar pela Kátia Marolho.
Só lembrando que os nomes eles vão chegando no final da lista aqui, conforme vocês continuam escrevendo, vai chegando no final da lista e vai sumindo para mim aqui, tá? Então, com certeza vários nomes aqui eu perdi. Não sei exatamente ainda como fazer, mas vou tentando aqui, tá? Vamos vibrar pela Kátia Malora, então. Vamos envolvendo em luz, mentalizando Jesus. Deus te abençoe, Kátia. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pelo João Mendes Cruz, tá? Envolvendo em luz. Deus te abençoe, João. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Roseli Silva, né? E pelas pessoas por quem ela está pedindo, né? Vamos todos juntos. Que Deus te abençoe, Roseli. Vamos vibrar pela Adriana Araújo e pela sua família. Deus te abençoe, Adriana. Fique em paz. Vamos vibrar pela Magali Neves, né? Vamos todos irradiando.
Deus te abençoe, Magali. Fique em paz. Né? Vamos vibrar pela Isis Maia e pelas pessoas por quem ela está pedindo. Deus te abençoe, Isis, Maia, um abraço. Vamos vibrar pela Amália Borges e pelas pessoas que ela pede. Que Deus te abençoe, Amália. Muita paz. Vamos vibrar pelo Renato Aguiar. Envolvendo em luz. Deus te abençoe, Renato. Vamos vibrar pela Raimunda Gomes, tá? Vamos todos juntos, envolvendo a Raimunda Gomes e a sua família. Que Deus te abençoe, Raimunda, fique em paz. Se envolver da Fátima Estivanin. Vamos envolver com muito amor a Fátima Estivanin. Deus te abençoe, Fátima. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Janaína Alice. Janaína Alice Bem.
Que Deus te abençoe, Janaína, fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Maria do Socorro, Corrêa de Oliveira. Que Deus te abençoe, Maria do Socorro. Fique em paz, viu? Vamos vibrar pela Maria Claurinda Martins. E para finalizar, nós vamos vibrar pela Soraya Carneiro. E aí nós terminamos a nossa aplicação de hoje. Vamos todos envolvendo muito amor, muita paz. Que Deus te abençoe, Soraya. Fique em paz, viu? Obrigado, pessoal, pela presença. Muito gratos, né, a Jesus pelas bênçãos que recebemos, né? Que Jesus envolva todos. Lembrando que amanhã a gente tem a abertura do nosso trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos iniciando amanhã em Campina Grande. E quem mora aqui em Campina região está convidado, né? Na rua Doutor João Pequeno, 181, no Catolé. Tá bom? Aqui em Campina Grande, às 4 horas da tarde, às 16 horas. E quem quiser participar online, também participará conosco aqui às 16 horas. Tá bom? Um beijão, até mais, pessoal. Fiquem com Deus.